Eu não sei se foi aí, não. Aí, foi aí. Foi. Então, boa tarde mais uma vez. Iniciamos a gravação e eu vou compartilhar com vocês como é que chama isso? Os slides da nossa aula de hoje. Então, nós vamos falar hoje sobre... Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Então, nós vamos falar hoje sobre... eu tô fechada aqui, que bom. Então, nós vamos falar hoje sobre, seguindo, né, os testes de aderência. Nós vimos o teste do Q quadrado, discutimos bastante sobre o teste Q quadrado. Se ainda há alguma dúvida, por favor, coloquem, né, façam suas perguntas, etc., ou no Teams ou no Aprender. Fizemos toda a lista 3 do teste, que são todos os exercícios de teste Q quadrado, e vocês devem entregar isso proximamente. Então, eu acho que isso está muito bom. Vamos começar agora a ver outros testes que, em muitos casos, são mais eficientes do que o próprio teste Q quadrado. Porque o teste Q quadrado, ele é baseado na diferença entre a frequência esperada e a frequência esperada, frequência observada e a frequência esperada. Ou seja, nós temos que trabalhar com uma tabela de frequência. E para isso, muitas vezes a gente vai aproximando os dados, não com os dados brutos, exatamente. Então, principalmente as variáveis que são quantitativas contínuas, nós vamos colocá-las em intervalos de classe para fazer o teste do Q quadrado. E não vamos usar os valores realmente observados. Isso é uma limitação, né? E o teste perde, claro, em eficiência. Então, vamos ver agora esse teste que foi proposto por Kolmogorov para o ajustamento, né? Ele colocou para um ajustamento em geral, um teste de aderência, Goodness of Fit, e ele é conhecido como teste de Kolmogorov-Smirnov para uma amostra. Mas quem propôs inicialmente foi Kolmogorov. Então, vamos lá aqui. Alguma pergunta sobre isso? Comentário? Podemos seguir? Sem comentário, sem nada. Espero que estejam todos vivos. Pode seguir, professora. Obrigada. Quem foi Kolmogorov? Então, é que meu chat estava aqui, agora que eu tive acesso ao chat. Então, Andrei Kolmogorov, ele foi um matemático, né, estatístico, que viveu entre 1903 e 1987. Ele nasceu na Rússia, mas na época ainda era, quer dizer, ele viveu grande parte da vida dele na chamada União Soviética, e foi ele que conceituou, né, a probabilidade através de axiomas rigorosos, ou seja, ele é que propôs a teoria axiomática da probabilidade. E ele é muito reconhecido, né, na nossa área. Ele foi sempre, né, foi um menino prodígio, depois estudante também muito reconhecido, e depois, claro, professor lá na época, União Soviética, mas ele conseguiu, né, ter correspondência com o Ocidente e visitou o Ocidente, claro, né, mas sempre, né, manteve, né, a sua postura ali como um matemático soviético, ok?
Então, aí tem ideias geniais, né, que ele propôs, e a gente ainda usa muitos dos seus conhecimentos hoje. Tá? Então, Andrei Nikolaevich Kolmogorov. Então, o teste de Kolmogorov, que é esse teste que nós vamos fazer outros testes de Kolmogorov. Então, a gente chama o teste de Kolmogorov para adequação de ajustamento como o teste Kolmogorov-Smirnov para uma amostra. Na verdade, o teste de Kolmogorov-Smirnov é a proposta de Smirnov para 2 amostras. Então, para comparação de amostras. Mas aqui, muitos livros trazem, né, como Kolmogorov-Smirnov para uma amostra, ou o teste de Kolmogorov para adequação de ajustamento. Então, qual é a base, né, desse teste? Ele vai comparar a função de distribuição teórica que se propõe para aquele conjunto de dados, que aqui nós vamos representar como F maiúsculo de X, ou seja, a função de distribuição. O que é uma função de distribuição? Nós já vimos, a função de distribuição é a distribuição acumulada até aquele ponto, ou seja, a probabilidade de X ser menor ou igual a X. Então, ele vai comparar, esse teste propõe a comparação da função de distribuição de uma função conhecida com a distribuição empírica. E eu falei para vocês darem uma lida, né, nos capítulos iniciais do nosso livro-texto, que é o livro do Bussab Moretin, que ele mostra o que é uma distribuição empírica, e aqui vamos denotar a distribuição empírica como S de X. Então, nós temos uma comparação entre f de x e s de x. E vamos verificar se existem concordâncias entre elas. Então, veja, como sempre um teste de hipótese, a estatística de teste vai comparar o que se diz, o que se afirma em H0, e nesse caso um teste de adequabilidade ou bondade do ajustamento, sempre nós estamos afirmando que aquele conjunto de dados ou aquele fenômeno pode ser descrito por um modelo probabilístico teórico, aqui representado por f de x. E eu vou comparar, né, com a minha realidade, com as evidências que eu tenho da minha amostra. Então, os dados amostrais, a minha estatística, eu vou trazer dos meus dados amostrais, vai ser S de X. Então, eu vou comparar F de X, a minha distribuição, função de distribuição teórica, com a distribuição empírica. Então, nós vamos ver que esse teste é muito simples, porque ele vai se basear na diferença entre, né, essas 2 funções, essas 2 probabilidades acumuladas, nos vários pontos que, né, nos vários pontos ou que a gente observa o fenômeno, né, os valores de x. Então, o teste de Kolmogorov é preferível ao teste do Q² se os dados têm escala pelo menos ordinal e se a amostra é pequena. Ou seja, se a gente viu que para a amostra pequena, o teste do Q² é muito inconveniente. Por quê? Porque a gente vai ter frequências esperadas muito pequenas e isso pode, que eu falei, né, explodir, entre aspas, o valor da nossa estatística de teste. A gente viu que, porque a gente tem a frequência esperada do denominador, isso aumenta muito aquela métrica do Q². Então, a amostra pequena, a gente tem muita restrição para a aplicação do teste do Q². E se a gente tem uma escala pelo menos ordinal, a gente pode construir uma função de distribuição acumulada, ou seja, probabilidade de ocorrer, né, valores de x até aquele valor, e nós temos a função de distribuição empírica. Então, se a gente tem a escala mais detalhada, intervalar ou de razão, a gente aproveita muito mais da informação desses dados, né? A informação sobre o fenômeno. E o teste do Q² se baseia em tabelas de frequência, o que pode
né, no agrupamento, na categorização de uma variável quantitativa, a gente perde informação. Algum comentário sobre isso? Não? Ninguém? Todos ouvindo, atentos? Sim, Muito professora. Ok. Tá bom. Então, estou seguindo. Então, o que é uma função, o que é uma distribuição empírica? Eu acho que talvez esse seja um conceito que muitos ainda, quer dizer, passaram por ele sem perceber, mas é um conceito que vocês já viram em Exploratória 1, Introdução à Probabilidade, certamente. Então, o que é a distribuição empírica? A distribuição empírica nada mais é do que a distribuição de frequências acumuladas, observada. Ou seja, eu vou acumular até aquele valor de x observados, eu conto quantas observações eu tenho até o valor de x, que é o meu representado aqui como n de x, entre parênteses. Então, número de observações na amostra menores ou iguais a x. E N é o total de observações na amostra, ou seja, é a minha distribuição acumulada observada. É muito simples. Alguma dúvida sobre a distribuição empírica? Aqui eu ok. Não? Ok. Então, por exemplo, aqui eu tenho salários numa escala de salários mínimos. Então, eu tenho os valores 0,25, 0,50, 0,50, 0,60, 0,75, 1,25, 2,50, 2,50, 2,50. Então, eu vou acumulando até aquele valor, né, de X. Então, até 0,25, quantas observações eu tenho menores ou iguais àquele valor? Bom, eu só tenho ela, 1. Até 0,50, quantos valores eu tenho? Até ela. Então, eu tenho a anterior mais 2. Então, eu tenho 3 observações até 0,50. Vocês estão vendo? Eu vou acumulando. Até 0,60, eu tenho 4 observações. Até 0,75, eu tenho 5 observações. Até 1,25, eu tenho 6 observações. Até 2,50, eu tenho 3 valores iguais a 2,50. Então, até o valor 2,50, eu acumulei as 9 observações totais, né? Todas as observações que eu tenho. Então, o que é o S de X? O S de X nada mais é do que N de X, que está nesta coluna, dividido por N, que é o tamanho da amostra. Então, eu tenho 9 observações, então N, S de X, vai ser exatamente o N de X dividido por N. Dúvidas? Tudo ok aqui. Tudo certo, professora. Tudo certo? Vocês viram aquele filme francês, O Ódio, La Haine? Não? Não. Não, professora. Engraçado. Não, eu lembrei. É um filme muito interessante, ele é um filme francês, mas tem uma passagem, né, que um jovem fala para o outro: olha, a situação, pergunta, tá tudo bem? Aí ele fala assim: não, é igual aquele cara que pula do 17º andar e chega no 14º, ele diz: por enquanto tá tudo bem. Vocês estão tudo bem, por enquanto. É que eu lembrei dessa passagem. Não quer dizer que vocês estejam caindo, mas até agora tudo bem, vai complicar. Um pouquinho, mas nem tanto, gente. 14º andar está mais para baixo, né, professora? Vamos lá, devagar. Então. Então, vejam, o gráfico da distribuição empírica é o famoso gráfico em escada. Vocês já devem ter ouvido falar nisso, né? É o gráfico em escada. Por quê? Porque a gente tem
não é? É o que a gente observa. E quando a gente observa esses saltos. Então, a gente tem até o valor 0,25, tá? Então, é uma variável aleatória contínua, ele continua com aquele valor, porque eu não tenho outro observado. Quando eu observo, tenho a observação, eu tenho um salto para a seguinte probabilidade, que aqui é o 3 dividido por 9, 1/3. Então, depois eu pulo de novo. Vocês estão vendo? Né? Pulo, a seguinte observação, pula para 4 dividido por 9, depois 5 dividido por 9, depois 6 dividido por 9, vai até, vocês estão vendo o valor de 1,20, aqui é 1,75, era? Então, aqui é 0,5, 0,6, quanto era aquele valor? Aqui seria o quê? 1,25, né? 1,25, ele vai, até 2,5 ele dá outro salto. Vocês estão vendo? Então, dá o salto para 1. Um salto enorme. Por quê? Porque eu tenho 3 observações. Então, é o famoso gráfico, né, em escada. Então, por que é em escada? Porque eu observo valores pontuais. Quanto maior o tamanho da amostra, mais observações nesses intervalos eu vou ter. E eu vou, né, fazendo com que os degraus possam ser, né, menores. Sim? Alguma dúvida sobre isso? Tranquilo. Isso é fácil, isso eu fiz no R. Então, quais são os dados que a gente precisa para, né, aplicar o teste de Kolmogorov? Então, os dados consistem em N observações independentes de uma variável aleatória x associados a alguma função de distribuição desconhecida f de x. Ou seja, eu tenho uma amostra aleatória simples, tá? E essa amostra aleatória se refere a uma variável, ou seja, eu observei uma característica que é descrita por uma função, né, de distribuição, ou seja, por um modelo probabilístico que eu determino, né, que eu sei que eu estou falando que é uma função de distribuição. Então, eu vou falar, ela tem uma distribuição, uma função de distribuição desconhecida, mas eu vou, então, supor em H0 que essa função de distribuição é igual a uma função específica. Ok? Então, nós estamos trabalhando com uma amostra aleatória e a escala de medida é pelo menos ordinal. Porque eu tenho que ordenar as observações para calcular, então, S de x e a f de x. Ok? Então, hipóteses. Né? Aqui a gente pode ter testes unilaterais, como os bilaterais, né? Como sempre. Então, eu tenho uma função de distribuição da variável aleatória x, que ela é especificada como f0, em H0. Então, f de x, que é a minha função de distribuição desconhecida, eu estou afirmando que ela é igual a f0. Ou seja, ela, né, é descrita por um modelo probabilístico tal. Então, esse modelo probabilístico, ele pode ser normal, ele pode ser uniforme, ele pode ser exponencial, ele pode ser... Vejam que a minha variável aleatória, ela está na escala pelo menos ordinal. E eu digo que a minha, em H1, que
esse modelo probabilístico de F0, né, que eu estou estabelecendo ou especificando em H0, ele não é válido para pelo menos um valor de x. Então, quando eu especifico F0, eu estou falando, quando eu falo que F0 é igual a tal modelo probabilístico, eu estou especificando completamente este modelo. O que quer dizer isso? Eu estou especificando quais são os parâmetros. Então, lembram que a gente já trabalhou no Q² isso também. Eu posso ter, né, uma especificação do modelo sem falar sobre os parâmetros. Se eu não falo sobre os parâmetros, eu tenho que estimá-lo. Mas no teste de Kolmogorov tradicional, eu tenho que especificar os parâmetros. Quando F0 não for totalmente especificada, ou seja, os parâmetros são desconhecidos, eu vou usar variantes do teste de Kolmogorov. Ok? Dúvidas sobre isso? Comentários? Não, professora. Até agora. Até agora... Ok. Agora tá tranquilo, professora. Até agora a queda tá tranquilo, né? Vocês estão caindo como pluma. Nossa, professora. Não, é muito bom. Vocês já não foram em parque de diversão? Vocês já foram naqueles parques do elevador que cai? Ai, já, professora. Nossa, é por isso que é diferente. Cair como pluma você vai flutuando. E vocês estão nessa suavemente. Tá tudo muito bom. Quer dizer que não vai ter nenhum impacto quando chegar lá no final. A pluma cai suavemente, não tem impacto nenhum. Muito bom. Então, os testes unilateral à direita e unilateral à esquerda têm essa configuração, né, das hipóteses, hipótese nula e hipótese alternativa, que vocês já estão muito cansados de saber totalmente. Então, eu posso direcionar, né, a minha função de distribuição maior ou menor, tá? Então, eu posso dizer que ela é menor, então, ou maior, eu tenho suspeita. Então, é a relação de onde ficaria nesse gráfico de S de X, né? Eu tenho uma posição aqui, antes ou antes, que aí eu digo que a f de x cresce, porque a f de x vai de 0 a 1. Então, se ela é mais inclinada, mais em pé, quer dizer que ela cresce mais rapidamente que S. Se ela é mais deitada, então ela cresce mais devagar que a S. Então, a gente pode direcionar. E se a F vai trançar aqui, passa por aqui, vai trançando a S, eu tenho um teste bilateral, ok? Então, eu posso direcionar também. Professora, eu não entendi o que você falou agora de direcionar. Direcionar. Eu vou... Deixa eu ver se eu tenho aqui. Nós vamos ver um exemplo. Vocês estão vendo aqui, olha? A F0 é em vermelho. Vocês estão vendo? Sim. Só que a F0, que eu especifiquei, ela está cruzando cruzou aqui no início, está cruzando lá em cima também. Vocês estão vendo? Mas em poucos pontos. Às vezes, ela não cruza. Se ela não cruza, e sempre ela está no lado superior ou no lado inferior, eu posso, então, direcionar a minha hipótese, H0 e H1.
Aqui seria um teste bilateral que eu tô, porque ela está cruzando, você está vendo? Ela pode cruzar mais. Você está vendo que ela está cruzando? Sim. Nesses 2 pontos ela cruzou. Mas ela pode ficar totalmente de um lado ou totalmente de outro. Eu posso ter, imagine uma curva F0 aqui subindo. Vocês estão vendo o meu mouse aqui, o meu... Sim, dá pra ver, professora. Se ela tivesse aqui, né, ela seria totalmente, né, do lado menor. Ela está crescendo mais lentamente. E aqui, se essa vermelha tivesse mais para cá, puxada, ela mais empinada, vamos dizer assim, tá? Assim, mais empinada, Maior. ela é do outro lado. Ok? Tá, acho que eu entendi. Tem a ver Então, o unilateral esquerda e a direita tem a ver com isso? isso, é isso que eu estou falando. Então, quando eu tenho cruzamento, eu não sei se ela é maior ou menor, eu vou usar o teste bilateral. Ou seja, o teste bilateral eu vou fazer porque eu tenho cruzamento entre a F0 e a S de X, a empírica. Então, né, se cruza muito, se estão muito próximos, eu vou falar, e cruzam, eu vou, então, usar o teste bilateral. Se eu tenho um direcionamento, eu vejo que as duas, elas não cruzam, e uma é mais inclinada que a outra, tá? Mais inclinada que a outra, ou seja, né, ou menos, esse daqui é mais inclinada, esse daqui mais deitada, então eu vou direcionar o meu teste. Elas não cruzam. Tá certo? Certo. Ô, professora, Sim. então quando essa F aí que a senhora mostrou no gráfico, ela é mais inclinada, e a gente quer provar que ela é mais inclinada, seria o teste unilateral à direita? Mais inclinada, ou seja, se eu tenho nesse mesmo ponto, eu tenho uma F0, né, que é maior, Uhum. tá vendo? Que ela Isso. cresce, Uhum. né? Então, F0 menos S é positivo, então eu tenho acima, tá? Então, eu estou falando que a minha F, vamos pro, ai, cadê? Ixi, saí. Cadê aqui? Eu estou falando, né, que eu tenho que a F0 parece ser maior. Sim. Quer dizer, a F de X, né, a F de X, que é a desconhecida, ela que é desconhecida e eu estou estimando através da S, não é isso? Sim. Estou estimando através da S. Então, se eu tenho essa, né, hipótese que a F0 é maior. Está vendo? Caso contrário, né, se a S de X, aquela que eu observo, ela é mais, né, está mais inclinada e a F0 é mais deitada, né, então no nosso gráfico, mesmos pontos, cadê aqui? Ela está por baixo, no mesmo ponto ela está por baixo, está vendo? Se estivesse aqui onde eu estou com o mouse, então a gente tem que a nossa, né, a nossa distribuição teórica, que eu estou afirmando que descreve o meu conjunto de dados, parece que ela está para baixo. Eu estou acumulando mais lentamente, está vendo? Ela está nos pontos que eu vou comparar, ela sempre está menor, ou seja, está abaixo daquele que eu especifiquei. Então, por isso que nós podemos também, né, direcionar. Ok?
Professora, Sim. no caso, eu fiquei em dúvida agora, porque eu tinha entendido que quando ela cruza qualquer um SN, ela, no caso, a gente faria pela bilateral. Nesse caso aí, ela corta, acho que 2 SNs, né? No caso aqui eu faria bilateral. Aqui eu faria bilateral de qualquer maneira. Tá certo, então. Tá, obrigada. Porque ele está cruzando. Eu estou falando, hipoteticamente, se eu só subo essa linha vermelha, eu só desço essa linha vermelha. Só estou hipoteticamente. Entendi. Tá bom, obrigada. Tá? Então, veja. Quando eu tenho um teste bilateral, a minha estatística de teste vai calcular a distância máxima entre F0 e S de X em módulo. Eu vou trabalhar isso em módulo. Tá certo? E eu vou pegar, então, a nossa estatística vai ser o valor máximo em módulo. Ou seja, o que eu quero ver é a máxima distância vertical. Então, foi isso que eu mostrei para vocês aqui. Eu vou vendo a distância. Tá certo? Vou vendo a distância. Aqui a distância é negativa. Tá vendo as distâncias? Eu vou vendo as distâncias. E a máxima distância é dada neste ponto. Então, eu vou pegar a distância máxima. Ok? Ok. No teste unilateral, eu vou também pegar o que acontece que nós temos aqui. Cadê o negócio? Estão vendo que, como a gente está trabalhando em escada, e o ponto, né? A gente tem um salto. Estão vendo que tem um salto no ponto? Eu, muitas vezes, vou avaliar, tá? A distância, porque a gente está trabalhando em escada, então tem esses pontos aqui, tá vendo? Ele vale até aqui, aqui já seria o outro valor, tá certo? Vocês estão vendo que está variando aqui, olha? Aqui teria um intervalo que nesses pontos aqui, ele continua valendo esse que está no ponto. E aí eu tenho que observar esses valores anteriores a esse salto. Então, é isso que a gente vê aqui para o teste unilateral. Então, eu tenho duas estatísticas, chamado T+, e T-. Enquanto que a estatística T+, vai ver a diferença máxima, né, que o T+ é para unilateral à direita, e eu vou considerar o valor de S de X do iésimo menos 1 valor de X, antes do salto. Tá certo? E o T- vai ser S de X menos F0 de X. Porque eu estou vendo que o F0 é menor, né? Cresce menos, mais devagar. Ok? Então, é o meu teste unilateral à esquerda. Nós vamos fazer um exemplo. Então, é isso aqui que eu estou mostrando para vocês. Aqui né, eu tenho um exemplo que nós vamos fazer, que é esse. Então, aqui no R, ele chama S de X como SN. E aqui eu pus F0, e ele chama de máximo o supremo, quer dizer, o máximo. Tá? Então, isso daqui é a diferença que ele fez. Tá? Aqui, ele põe essa diferença, mas a gente está calculando, ele vai dar certinho, sem nenhum problema.
E aqui eu desenhei para vocês para mostrar qual era a distância máxima considerada. Então, essa é a estatística de teste, é a diferença entre a teórica e a empírica, função de distribuição teórica e função de distribuição empírica, e eu vou ver qual é a máxima diferença em módulo, ou se um está acima do outro, sempre eu vou ver o lado positivo. Certo? Sim, sim, sim. Certo, professor. Muito Certo. bem. Sim, professor. Então, qual é, então, a nossa regra de decisão? A nossa regra de decisão, eu tenho que buscar qual é a distribuição amostral da nossa estatística de teste. Qual que é a nossa estatística de teste? Ups. É a distância entre F0 e S de X. É a diferença. Então, essa é a nossa estatística de teste. Então, como é que eu vou pensar numa distribuição amostral de T? Então, Kolmogorov, sem computador, já vou dizendo de passagem para vocês, ele obteve a distribuição exata de T. E isso está publicado no livro, né, que nós temos aí do Conover, uma tabela, a tabela A13 do Conover, para n menor ou igual a 40. Então, se eu tenho, né, uma f de x contínua, qualquer que seja ela, olha que interessante, não importa qual é, eu vou ver a diferença entre f0 e s de x. E vou pegar a máxima distância. Distância máxima. Então, ele propôs qual seria essa distribuição exata dessas diferenças. Não é muito interessante isso? Só que a nossa f de x contínua, ela é totalmente especificada. Eu não estou estimando parâmetro nenhum. Ela é totalmente especificada. Claro que uma aproximação assintótica é usada para n maior que 40. Certo? Comentários. Nenhum comentário, professor. Ele fez isso aí só para normal, professora? Qualquer um. Não. Qualquer um. Para uma f de x contínua. É muito interessante, não é? É. Então, e eu vou propor para vocês um desafio. Vai ter desafio. Regra de decisão. Rejeita-se H0 ao nível de significância alfa se T, também chamado, né, de estatística KS, muitos chamam, inclusive acho que o R chama assim, KS, se KS excede o quantil de ordem 1 menos alfa. Então, eu vou lá, né, eu defino qual é o meu nível de significância, e aí eu vou ter, né, na tabela qual é o valor crítico dessa distância máxima. Se o meu T for maior que esse valor crítico, então eu digo que não posso, tenho evidências para rejeitar H0. Ou seja, o meu conjunto de dados não segue o modelo teórico especificado. E o p-valor vai depender, né, das hipóteses consideradas. O p-valor, ele vai, se é unidirecional, ele vai ser aquele valor obtido, né? Probabilidade de obter aquela diferença ou maior do que aquela. E se for bilateral, eu tenho que multiplicar por 2 este p-valor, como sempre. Ok?
Dúvidas sobre isso? Não? Uma das aplicações interessantes da proposta de Kolmogorov é a construção do que a gente chama de faixa ou banda de confiança. Então, você pode, a partir de uma distribuição empírica, vocês estão vendo aqui, olha, S de X, que é uma distribuição empírica, construir o que a gente chama de faixa ou banda de confiança, tá? Para a nossa distribuição, nosso modelo de probabilidade, ou a nossa distribuição, a nossa função de distribuição verdadeira f de x. Como é que eu vou calcular isso? Eu vou calcular o limite inferior de x, no L de x, vai ser S de x menos o nosso valor do quantil 1 menos alfa. Ok? E limite superior sempre vai ser S de x mais o nosso quantil 1 menos alfa. Claro que aqui a gente vai limitar a zero, não vamos calcular a menos, né? Porque zero aqui não temos definição, né? E porque a nossa função de distribuição é uma função acumulada, lembrando sempre, a nossa função de distribuição é acumulada e varia de 0 a 1. Não é isso? Se eu tiver uma observação, ele já tem já é diferente de 0, não é isso? Tá complicado isso para vocês? E não pode ser superior a 1, olha, varia de 0 a 1. E esses valores de W menos alfa estão na tabela A13 do Conover. Então, é interessante porque você constrói o que a gente chama de banda de confiança. A partir de S de X, naturalmente. Dúvidas? Não, professora. Não? Tem um exemplo aí, professora? Exercício. Vamos fazer o exercício? Então, nosso problema, esse é um problema que eu tirei lá do conjunto de dados que vocês estão trabalhando. Então, afirma-se que as notas de matemática de alunos das escolas estaduais de uma UF seguem uma distribuição normal com média 250 e desvio padrão 20. Com base nos resultados obtidos por uma amostra de 20 estudantes que realizaram a referida prova, pode-se aceitar esta afirmação? As notas obtidas pelos estudantes foram... Então, agora, vocês têm essa aplicação aí. Eu vou dividir a sala para trabalho em grupo. Pode ser? Claro. Pode. Então, eu tenho aqui, eu vou dividir em... Vocês querem mais ou menos pessoas no grupo? Professora, Sim. eu prefiro mais gente no grupo ou fazer todo mundo junto, porque, tipo, falando a minha opinião, da última vez eu fiquei com 2 pessoas que não falaram nada, e na última aula que a gente fez todo mundo coletivo, eu achei muito melhor. Mas eu vou distribuir para vocês pensarem. Então, vai ter 4 a 5 por sala, tá? Para vocês montarem um problema, eu vou dar para vocês 10 minutos. Pode ser? E a gente volta 10 minutos. Vocês podem fazer, se quiser não contribuir com seu colega, você pode não contribuir. Mas aí nós vamos fazer o problema juntos depois. Então, eu vou dar 10 minutos para vocês pensarem. Até mais. Ok.
estão sendo levados. Vou marcar aqui o cronômetro de 10 minutos. Em 10 minutos, podem marcar aí nos seus cronômetros que vocês vão ser chamados.
Nossa, foi cortada. Cortou o áudio. Cortou porque a gente voltou. A professora chamou? Voltou? Na sala? A gente tá na sala? Não. Estamos na Voltamos. sala já. Voltou. Voltaram todos? Todo mundo, não, né? Aham. Voltou. Voltou mundo geral. Voltou geral, muito bem. Vamos compartilhar aqui. Eu vi só uma turma, um grupo que avançou um pouco mais. O resto ficou ou mudo ou calado. Você tem que pensar em trabalho, mas é interessante quando a gente discute com vocês, porque mesmo que alguns aproveitem para não fazer nada, isso quer dizer o quanto que vocês estão apreendendo, e para mim é um parâmetro interessante. Então, aqui eu estou compartilhando com vocês o exercício, tá? Então, afirma-se que as notas de matemática de alunos das escolas estaduais de uma UF seguem uma distribuição normal com média 250 e desvio padrão 20. O que quer dizer isso? Quando você vê isso, o que você faz como anotação no seu caderno? Que em teoria seguiria uma distribuição normal com média 250 e desvio padrão 20. Sim, mas o que seguiria? Isso daí. Eu não sei se ia ser a F de X ou a S de X. Eu acho que ia ser uma dessas duas, né, professor? Essa é uma questão importante. Quem é que falou? Foi o Matheus que Oi, Matheus. Quando eu falo afirma-se, eu estou afirmando para o todo. Ou seja, é isso que vai para H0. Então, quando eu leio uma coisa dessas, eu falo, olha, afirma-se que as notas de matemática de alunos das escolas estaduais. Então, eu estou falando de uma variável aleatória, já estou anotando aqui no meu caderno, X são notas de matemática, notas MT. Então, minha variável aleatória, notas MT. Segue uma distribuição normal, então eu ponho X, segue normal, com média 250 e desvio padrão 20, ou seja, os parâmetros são Mi igual a 250 e Sigma igual a 20. Então, quando eu leio, né, já começo a ler e já vou anotando no meu caderno o que é importante. Então, eu tenho, inclusive, para a minha formulação das hipóteses. Com base nos resultados obtidos para uma amostra de 20 estudantes, aí eu anoto aqui, N minúsculo igual a 20. Eu devia estar filmando eu escrevendo aqui, né? Que realizaram a referida prova, pode-se aceitar essa informação? Então, eu tenho aqui os valores obtidos pelas notas dos estudantes. Então, eu vou fazer esse exercício usando o teste de Kolmogorov. Ok? Como é que vocês fizeram? Primeiro ordenou os valores. Então, vamos lá. Alguém quer compartilhar a sua tela para mostrar? Vou pegar o da Rafaela aí, que já tá. Posso compartilhar? Deixa eu compartilhar. Alguém que tem uma dúvida? Tá vendo, professora, minha tela? Eu ainda tô no Teams, mas só para ter certeza. Estou vendo. Tá. Professora, a normal, eu acho que a F de X vai ser a empírica da normal que a gente descreveu ali no início? Então, vamos lá. Então, H0... A empírica não, a acumulada, perdão, desculpa. Isso. Acho que é isso. H0, então X é normal, com média 25, Mi igual a 25 e desvio padrão 20. H1, X não é normal. Inicialmente, nós estamos fazendo um teste bilateral. Depois a gente pode até verificar se nós vamos mudar e direcionar esse teste.
Vejam, eu não preciso de calcular Professora, média. só repete de novo para eu escrever 1 segundo. É porque você falou rápido, eu não consegui escrever lá. Ah, desculpa. Mas vejam que eu não preciso calcular média nem desvio padrão, porque eu já dei quais são os parâmetros. Certo. Então, H0, X é normal, com média Mi igual 250 e desvio padrão 20. Ok. E H1 não é normal. Com essas médias. Não é normal com média tal, tal, tal. Esses parâmetros. Muito bem. Então, primeira coisa que nós vamos fazer é ordenar os dados, porque nós vamos calcular uma distribuição acumulada. Então, nós temos 20 valores e a primeira coisa foi ordenar. Eu tenho alguma repetição? Não. Então, eu estou acumulando tudo sem repetição. Se eu tivesse repetição, eu somaria as contagens. Então, aí, o S de x nada mais é do que o valor de n de x dividido por 20, que é o tamanho da nossa amostra. Até aí, todos entenderam? Sim. Sim. Sim, professora. Ok. Agora, nós temos que calcular a nossa F0 de x. Se eu digo que é normal, então eu posso calcular qual é a probabilidade acumulada. Então, vocês estão no Excel? Clica aí, como é que vocês calcularam isso? Vocês calcularam o Z, o valor Z, né? Então, vocês calcularam o Z e agora vão calcular a probabilidade acumulada até esse valor Z com média 250 e desvio padrão 20. Então, como é que eu calculo a acumulada? Eu ponho igual, aí no Excel, eu tenho o quê? Uma normal, distribuição normal. Não, aí normal P. Disse norme P, porque é padrão, mais para baixo e para baixo. Esse. Já foi, norme P. Só clicar em cima dela. Clica em cima. Eita, em cima. Tira esse P. Vamos ver. Tira. É que ela não tá aparecendo aí. De novo. Volta lá e clica em cima da função. Volta. Isso. Agora, de baixo, a de baixo. Não, não é essa. É essa, normal? Pode ser, então. É o valor Z. É a de baixo, é isso. É aí, é o valor Z e 1, porque é acumulativo. Não, 1. Não, 1. Isso. Agora copia. Isso. Certo? Então, agora, nós temos aí os valores de F0. Ok? Tem que ser acumulado, que vai comparar acumulado com acumulada, né, professora? Isso. Tudo acumulado. Então, minha sugestão. Vamos calcular T mais e T menos.
Então, vamos lá. T mais é igual. Vai ser a nossa função de probabilidades acumulada menos o valor anterior de S de X. O valor anterior de S de X é 0. 0. Isso. Esse menos anterior. Isso. Agora Desculpa, vê. Por que é o anterior? Eu não entendi. Porque é antes do salto. Certo, obrigado. Tá? Agora, esse é o T mais. Vamos pegar o T menos, é S de X menos a frequência F0. Direto. No mesmo nível, isso. É para Ok. ser em módulo, né, professor? Não, aí, pois é, esse é negativo, pode ser em módulo, que a gente vai ver. Agora, veja qual é o valor máximo. Não, não é o máximo desses, não. O máximo na vertical. É maior, é? Eu acho que é máximo mesmo. Tem acento, olha. Põe um acento. Aí, máximo isso. Aí você pode pôr o valor absoluto, né? Você pode pôr o valor absoluto desse e ver qual é o máximo, né? Nesse caso, eu acho que tem que estar em módulo, professora, a segunda. Vou não tem, deixar não? meu microfone ligado, senão eu não consigo responder, eu fico perdida. Tá. É para Professora, colocar em módulo aqui? Pode porque pôr em módulo, é. Porque Como nós senão que vai estamos dar coloca? um positivo. Como que absoluto. coloca em módulo aqui? Acho que é ABS. Colocar ABS Acho que é. aqui antes? Isso. Aí faz assim. É. Se eu fizer assim, vai? Isso, vai. Até o 20. Até o 20? Aqui. Foi. Então, desses dois, qual é o máximo? O primeiro, né? É o primeiro. Então, o valor 0,18185 é o valor da nossa estatística observada, calculada. T calculado. Ok? Então, agora a gente tem que ir lá no nosso tabela. É a tabela aí eu já. Quer que entre aqui na tabela? É a 13, Você tem como Você tem como entrar? Posso entrar pelo aprender, acho que tá no aprender, não? Tá no aprender. Vamos lá no aprender. E eu tô com a tabela aqui. Fica em acolhimento as tabelas? Não. Lá no módulo. Eu acho que é no módulo mesmo. Ajustamento. É. Tabelas Conover, tá aí, ó. Tabelas Conover. Deixa eu ir para Excel, para eu abrir os dois aqui. Aí a tabela 3, né, professora? 13. 13. Pode descer. 13. Passou? Tô voltando. 16.
13. 12 e 13. Abre ela mais, põe ela na tela com tela. Isso, tela cheia aí. Então, vejam, essas são os quantis de Kolmogorov. Então, para n igual a 20, a gente tem, para um teste bilateral, two-side, então a gente pode ter ali 95% de confiança ou 5% de significância num teste bilateral, nós temos aí o valor de 0,294. Então, se o valor é 29,4, qual vai ser a nossa decisão? Não rejeitar H0. Isso. Isso é o valor T. T não é P, é T. T de tatu, tá? Em cima. Que a nossa estatística é T. Isso, muito bem. Então, qual é a nossa decisão? Não rejeitar H0. Nós não temos evidências para rejeição de H0. Então, não rejeitamos H0, isso quer dizer que aceitamos que esta variável, que é a nossa variável notas de matemática, segue uma distribuição normal com média 250 e desvio padrão 20. Ok? Professora, Sim. essa tabela dele aqui serve para qualquer distribuição contínua? Qualquer distribuição contínua. É mesmo. É mesmo. Professora, posso tirar uma dúvida? Sim. Não é referente a isso, era referente a Excel. A gente foi copiar isso, aí foi assim. Como que eu faço para separar um por um sem que eu tenha que escrever um por um? Porque a gente escreveu um por um. Você pode, aí no Excel, separar em linha, eu sei separar em coluna, mas em linha, eu não sei. Tá, tudo bem. Realmente não sei. Tudo bem. É complicado mesmo. Mas, então, ok? Vamos seguir? Eu tenho uma dúvida. Sim, por favor. Mas, Rafa, qual foi a função que você usou no SD? Não. Esse aqui? Era no outro, na acumulada, eu acho. Aí eu peguei o valor da normal e a gente colocou um porque era acumulado. Não tem mais, ali não tem mais. É porque você pegou tá. Isso. Tá. Aí no primeiro eu coloquei menos 0 porque a gente não tinha o 0, aí depois só colocar a função e puxar para baixo. O T+, ele é... Esse aqui. Ele não é no mesmo... Ele tem um desnível, quer dizer, é aquele menos o anterior, tá? Porque a gente está... E o T-, ele é no mesmo nível, S de X menos... Ok? Sim, obrigado, professora. Obrigado, Rafa. Ok. De nada. Então, depois vamos compartilhar isso para todos vocês, ok? Então, agora vamos seguir. Obrigada, Rafa. De nada. Vamos seguir. Mandar... Ai, calma aí. Eu vou voltar para a sala. Vou mandar lá no grupo qualquer coisa. Isso, ótimo. Então, vocês estão vendo minha tela agora? Sim. Então, nós vamos ver agora outros testes tipo Kolmogorov. Vocês viram que o Kolmogorov, para usar essa tabela 13, eu tenho que ter uma distribuição teórica contínua e totalmente especificada. Totalmente especificada. Então, qualquer uma, mas totalmente especificada. Então, o teste original de Kolmogorov para aderência é um bom teste quando f0 de x é totalmente especificada. Na prática, muitas vezes os parâmetros de f0 não são especificados, eu não dou os parâmetros.
E o objetivo é verificar se o conjunto de dados pode ser descrito por um modelo probabilístico, mas sem a especificação dos parâmetros. Para esses casos, consideram-se algumas variantes do teste de Kolmogorov. Uma das mais conhecidas é devida a Lily Force, em 1967. Lily Force é um estatístico americano. Então, o que Lily Force propõe? Então, ele propõe um teste para normalidade. Então, se eu não conheço os dados, a especificação, os parâmetros, eu vou, então, primeira coisa, a partir dos valores da amostra, calcular o valor de x barra e de S e transformar, não é, o meu valor observado xi em zi, ou seja, eu faço uma padronização de x com base nos valores da média e desvio padrão amostrais. Ok? Então, depois disso, o que eu vou fazer é calcular a função de distribuição empírica de S de Z, que é a mesma de S de X, e vou, então, calcular a função de distribuição teórica em Z, supondo que esta segue uma normal 0,1. Ou seja, Z é a minha padronização de X. Como é que eu vou padronizar? Eu vou... Isso daqui não é um quadrado. Isso daqui é S de X mesmo. Ops, onde que eu tô? Aqui. Então, eu padronizo, tá? E aí, eu vou fazer a mesma coisa que fizemos com o Kolmogorov. Ok? Mesma coisa. Então, vamos fazer? Aqui é x, não é x ao quadrado. É a padronização de z, tá? Ninguém nunca me falou que isso daqui estava assim. Dúvidas? Rafaela, vamos fazer? Quer que compartilhe a tela novamente, professor? Sim, isso. Tá bom, vou compartilhar. Oi, vou deixar meu microfone ligado, mas se tiver com eco alguma coisa, é só falar que eu clico. Eu vou responder. Então, vamos copiar tudo isso para uma planilha 2. Tudo isso daqui? É. Tá. Vamos aproveitar tudo, pode copiar tudo. Até o valor máximo. Tudo. Isso, até o máximo. Isso, pronto. Então, vamos lá. Agora, nós temos até o valor N de X é o mesmo, S de X é o mesmo. Agora, a gente vai calcular um Z, coloca aí Z, mas com os nossos valores da média e da... Nós vamos ter que calcular a média e o nosso desvio padrão. Então, nós vamos ter que ter média, tem uma função chamada média também. Você pode somar e dividir por 20. E tem uma função chamada desvio padrão da amostra. Então, isso, da amostra embaixo. Esse. Embaixo. Esse aí. Tá. Quanto é que deu o desvio padrão? 18,89. Muito bem. E a média? 255,1275. Isso. Agora vamos calcular o valor de Z usando esses valores de desvio padrão e de média, calculados, estimados com dados da amostra. Ok?
Aqui a probabilidade acumulada já foi, não foi? Já está no modelo normal 0,1, não é isso? Foi. Pronto. Agora, os T mais já foi calculado e o T menos também. Vamos lá, o máximo foi... Qual é o valor máximo? Calma. Já tem aí o máximo, que é esse valor aí. Não, é isso. Pronto, muito bem. Então, essa é a nossa estatística T, né, do teste de Kolmogorov, variante Lilliefors. Então, nós vamos proceder novamente com a mesma hipótese que nós fizemos, só que agora... Cadê a hipótese? Copia a hipótese. Cadê as hipóteses? Só que agora a gente tira as especificações de média e desvio padrão. A gente põe X é normal, X não é normal. Nós não temos especificação de nenhum parâmetro, nós estimamos o parâmetro. Agora, nós temos que comparar com um valor crítico. Qual é o valor crítico? É o quantil da tabela de Lilliefors. Então, se eu for lá na tabela... É essa? 16, deixa eu ver. Essa é a 13, né? Vamos para 14, deixa eu ver, 14. 18... 16, calma aí. 14, vamos para 14. É a 14? É, 13, 14, acho que é 14. Aqui. Aí, para normalidade. Então, Lilliefors calculou, né, também a distribuição exata da estatística quando eu estou trabalhando com a normal não especificada. Então, nós temos aí tamanho da amostra, tamanho 20. Ops. É o 20 aqui? É. Ah. E a gente vai escolher um parâmetro 95. Dá 1,92. Vocês estão vendo? Sim. Então, 1,92, vamos copiar lá. Calma, é 0,192, não? Isso. Tá. Aqui. Ah, uma é tabela 14, né? Isso. Ah, não. E aí, a gente, qual é a decisão? Não rejeitar H0. Não, a gente rejeita H0. Então, nós assumimos também, mesmo não conhecendo os parâmetros, a gente decide que, né, não há evidências para rejeitar que esse conjunto de dados ou que essa variável aleatória, né, seja descrito por uma normal. Nós acreditamos nisso, ok? Então, pode parar de compartilhar, que eu vou compartilhar mais um pedacinho aqui do meu. Obrigada, Rafaela. De nada, professora. Então, muito simples. Nós temos aqui também o teste de Kolmogorov, né, com a variante de Lilliefors para distribuição exponencial. Então, eu só vou deixar as indicações aqui, porque isso daqui é a mesma coisa. Wait. Monica, wait. What do you want? Type what? The Apple ID password. Wait. Monica, wait for me, please. Wait. No, I need to download. 5 minutes. Okay. Veja, aqui a distribuição exponencial, eu vou também transformar, estou chamando de Z, que é uma transformação de X, né? Uma transformação usando a média. X sobre X barra. E aí, a gente vai fazer a mesma coisa, tá?
calculando a função de distribuição de Z, que nós vimos na aula passada, no teste Q quadrado, quando é uma exponencial, 1 menos E elevado a menos Z. Lembram disso? Menos X sobre beta. Beta é o inverso da média. Aqui eu vou passar para vocês depois, eu faço um exercício, mas eu queria deixar aqui para vocês o seguinte, que os testes de Kolmogorov e Lilliefors, eles estão todos, né, disponíveis lá no pacote GOF Teste do R. Então, você tem da distribuição gama, com parâmetros desconhecidos, tem vários outros testes aí de Kolmogorov. Você pode pôr com a média e desvio padrão especificados, ou seja, o Kolmogorov tradicional, as variantes, todas as variantes, e a gente eu posso mostrar isso para vocês na próxima aula. Tá? Então, esse daqui a gente fez, que é o de Lilliefors. Já fizemos esse exercício, e para exponencial, vocês podem, então, também, eu posso, né, colocar um exercício para vocês verem. Alguma dúvida? Dúvida? Não. Sem dúvidas, professor. Sem dúvidas, professora. Professora, Sim. esse teste de Kolmogorov, então, não pode ser usado com a distribuição binomial, não, né? Não. Você tem que ter uma continuidade. Tá certo. Você pode, até porque você pode... na verdade, você tem uma ordenação de valores, você até poderia, tá? Mas ele não é adequado, ele é mais para variáveis contínuas. Ok. Em última instância, você pode. Agora, a binomial, gente, a binomial, muitas vezes você vai reconhecer se é uma binomial se a variável aleatória, ela tem aquelas características, ou seja, eu tenho observações são independentes e eu estou contando o número de sucessos em N repetições independentes. Se eu não conto em N repetições independentes, eu não tenho uma binomial. Uhum. Tá? Então, o que acontece é que o teste de ajustamento a uma binomial ela é menos requerida na prática. O que é requerido na prática é a normalidade, porque muitas técnicas se baseiam na normalidade, e muitas coisas, tem modelos aí com distribuição gama, Weibull, né, todas essas distribuições cuja, né, a exponencial é uma das, né, uma particular distribuição nesse conjunto de distribuições contínuas, ok? Muito usado na análise de sobrevivência, por exemplo, tá? Então, mas as discretas, a gente vai muito pela frequência aí, o Q quadrado é mais aplicado. Ok. Alguma dúvida? Professora, Sim. só mais uma coisa. O problema de usar o Q quadrado com uma amostra pequena é porque os valores meio que explodem, né? E você acaba que ajustar e juntar caselas. Quando a minha amostra é um pouco maior, tem algum outro problema com o Q quadrado? Tem. O Q quadrado também vai dar sempre significativo, se ela mostra muito grande. Ok. Ou seja, a gente tem que saber usar o Q quadrado e toda a métrica do Q quadrado. Eu adoro o Q quadrado, trabalho muito com a métrica do Q quadrado, porque eu acho que ele ajuda muito. Agora, a gente tem que ter muito cuidado, saber trabalhar com essas métricas.
Então, aí eu trabalho com reamostragem, trabalho com muito cuidado na categorização que a gente faz. Então, eu gosto muito de uma técnica que é baseada na métrica do Q², que é a análise de correspondência. Então, muito popular na área de ciências sociais, e é uma técnica francesa, né? Então, é muito interessante, de análise exploratória de dados de forma multidimensional, para a gente ver relações entre categorias. Então, se eu tenho uma amostra pequena ou categorias com pouca frequência, isso vai interferir muito nos meus resultados. Tá? Então, por quê? Porque a gente tem aí, né, tudo é baseado na álgebra linear, tá certo? Então, isso vai puxar as suas projeções no espaço. Ok? Mais alguma pergunta? Voltando nessa tecla do Q², se eu tiver feito um teste quadrado com uma amostra muito grande, e mesmo assim o Q² eu aceitei a 0, eu deveria refazer o teste assim mesmo? Você não vai aceitar H0. Mas se isso acontecer... Você vai aceitar, então é muito pouco provável que você aceite. Se você aceitou H0, é porque aquela distribuição H0 é muito, muito verdadeiro. Então, claro que você vai aceitar H0, por exemplo, o que o Q² está fazendo? O Q² está vendo a diferença entre o observado e o esperado, não é isso? Isso. Quanto maior a diferença, maior o Q². Se você tem, no limite, uma amostra muito, muito grande e o Q² é muito, muito pequeno, isso quer dizer que as diferenças são muito, muito, muito pequenas. Ou seja, que os valores observados são praticamente iguais aos valores esperados. Se os valores observados são praticamente iguais aos esperados, quer dizer que H0 é extremamente verdade. Você tem muita certeza que é verdade. Então, as diferenças, porque quando você cresce o tamanho da amostra, as diferenças tendem a aumentar entre frequências. Veja, é o que eu falo, olha, se você tem 10% de diferença, né, de 1 para 2, você tem 50% de diferença, não é isso? Passou de 1 para 2. Mas quando você tem uma unidade de 99 para 100, 99 para 100 é pouca diferença, mas é uma unidade. Percebe? Eu entendo. Entende como é que é? Por causa da questão relativa é a questão absoluta. Então, se você aceitou H0, e você vai aceitar H0 quando as frequências observadas são praticamente iguais são muito próximas das esperadas. Então, o seu modelo que você fala em H0, que é o que você espera, ela está sendo, né, observado. Então, está muito próximo, a sua utopia é verdade. Vamos colocar assim, o seu sonho virou realidade. Então, você está aceitando, você aceita. Com muita certeza, né? Mesmo com amostras grandes. Então, no limite, o que você está falando? Você está falando que suas frequências observadas são iguais às esperadas, ou seja, o Q² é 0. Se são iguais, não importa o tamanho da amostra, sempre vão ser iguais.
né? Mesmo que ela cresça, vão ser iguais se o Q quadrado é zero. Se o Q quadrado é zero, você vai sempre aceitar H0. No limite, né? É a perfeita. É o perfeito. Entende? Na prática, você não tem isso. Na prática, o que você vê é que, claro, poucas diferenças elas vão sendo exacerbadas com o tamanho da amostra. Ok? Ok, obrigado. Então, vocês têm que ter muito cuidado com isso, porque são métricas, né? E quando você tem frequências, o que é o impacto da métrica sobre o fenômeno que você está observando. Então, a gente tem que saber as limitações das nossas medidas, das nossas ferramentas. Quais são as limitações? Porque você pode falar que isso é verdadeiro quando não é verdadeiro, ou isso não é verdadeiro quando você pode cometer muitos erros em afirmações muito categóricas sem saber dos limites da sua técnica. É muito importante a gente saber dos limites. A gente deve, sim, né, usar muito as técnicas, porque eles vão dar luz onde a gente tem trevas, mas a gente tem que saber que podemos cometer erros. Quais são os erros que podemos cometer num teste de hipótese? Tipo 1 e tipo 2? Muito bem. O erro tipo 1 e o erro tipo 2 é muito simples, não é? Então, o erro tipo 1 é o quê? Rejeitar H0 dado que H0 é verdade? Isso. Esse pode ser um desastre. Né? Ou o erro tipo 2. Qual é o erro tipo 2? Rejeitar H0 dado que H0 é verdadeiro? Opa. Não, esse é o erro tipo 1. Não rejeitar H0. Isso. Que H0 é falso. Esse também pode ser muito ruim. E a gente pode gastar um dinheiro enorme em produção, por exemplo, de medicamentos que não têm efeito nenhum. Então, esse é o erro tipo 2. Eu acreditar, né, que tomar uma decisão de aceitar H0 e H0 é falso. Então, é aceitar a hipótese falsa. Os dois erros podem nos levar a decisões que vão causar um impacto muito grande na sociedade. Então, a gente tem que ser muito criterioso, muito crítico. Claro que se eu trago mais evidências, por isso que hoje você trabalha, né, todas as pesquisas são multicêntricas. Grande parte, principalmente essa área de farmacêutica, área, né, biomédica, tudo isso é multicêntrico. Por quê? Porque vão testando em vários tipos de população, várias sociedades, vários comportamentos, ver, né, o que reage, o que não reage, quais são as experiências, etc. Porque a gente trabalhando com amostras muito grandes, a gente já sabe qual vai ser o possível resultado. Mas a gente pode variar os contextos, ou seja, fazendo várias amostras. E então, hoje, a gente trabalha muito com o que a gente chama de meta-análise. A meta-análise é uma técnica estatística que vai tirar conclusões a partir de trabalhos já realizados. Ok? É muito interessante também. Sim, a aula já se estendeu mais. Foi uma boa aula. O que vocês acharam? Já paramos de gravar? Parou não, professora. Posso parar a gravação agora? Pode. Pode.